A partir de agora, as mensagens são gravadas também. E todo mundo vai fazer Enem esse ano já valendo? Ou tem alguém que está fazendo só um treino ainda? Vocês já vão fazer para valer? Me contem como é que está essa ansiedade para esse Enem em 2020. Treino, o pessoal se preparando. Vou trocar a pilha do meu mouse. Vou trocar a pilha do meu mouse aqui, só um minutinho. Deixa eu ver o que vocês responderam aqui. Lívia tá tendo pesadelo tem 2 meses. Morgane vai fazer para valer. Muriellen vai fazer por treino. Eu acho que eu tinha lido alguma coisa sobre não ter essa versão para treineiro nesse ano de pandemia, mas eu não investiguei. Então, vai ser possível fazer como treineiro, né? Só para ver como é que é a prova. Enquanto isso, pessoal, vão preparando aí um caderno para suas anotações, suas dúvidas, para a gente poder usar bem esse momento aqui para conversarmos também, tá bom? Vão fazendo os registros de vocês. Eu vou fazer uma proposta de exercício prático, então pode ser interessante você ter um papel para rascunhar, fazer um esqueminha. Bom, pessoal, já são 7h05, né? Já demos aí uns minutinhos de tolerância para o pessoal chegar. Acho que nós podemos começar para a gente aproveitar bem esse horário, né? Para nós termos tempo de conversar também, não ficar só eu falando aqui sozinha, certo? Bom, então eu vou começar me apresentando. Meu nome é Claudine Faleiro Gil, eu sou professora do Instituto Federal desde 2013. Quando eu passei no concurso, minha vaga era do Campus Morrinhos, então eu trabalhei no IF Goiano Campus Morrinhos até 2014, e aí em 2015 eu fui redistribuída, eu vim para o Campus Trindade. Então eu conheço aí o Campus Morrinhos, morei na cidade um tempo, tive uma experiência aí com o Campus Morrinhos, com o Campus Morrinhos, com os cursos do Campus Morrinhos. Então, é muito bom falar para vocês, porque é meio que revisitar, mesmo que à distância, né, é revisitar a realidade desse campus onde eu comecei minha carreira no IF Goiano. Então, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou professora da área de letras, de português e de inglês, mas atualmente eu tenho me dedicado mais às aulas de língua portuguesa, especificamente português instrumental, que a gente tem aqui no Campus Trindade, que é uma disciplina que foi criada para relacionar as disciplinas do núcleo comum com a área técnica. Então, eu falo de produção textual, eu falo de linguagem, sempre relacionando a língua portuguesa, de forma geral, com as áreas técnicas dos cursos. Então, esse exercício que a gente vai fazer aqui hoje, de pensar o texto
dissertativo argumentativo com foco no Enem, ele é um exercício que foge um pouco da minha prática em sala de aula, porque dentro do português instrumental a discussão da língua é voltada para o ambiente profissional, mas não deixa de ser um exercício de instrumental da língua portuguesa, porque nós vamos pensar a produção textual com um objetivo específico, que é uma prova, que é um exame no qual vocês vão ser avaliados, certo? Então, eu tenho alguma experiência já ministrando essas aulas de redação e de redação especificamente para o Enem. Eu trabalhei como corretora de redações do Enem durante alguns anos, né? E hoje eu não trabalho mais, eu não me inscrevo mais para ser avaliadora, porque eu prefiro trabalhar com os meus alunos sobre a produção textual, a preparar os meus alunos para essa avaliação do que participar como corretora. Porque tem umas questões legais, se eu fosse corretora, eu não poderia trabalhar com vocês numa aula específica dessa, por exemplo, o contrato não permitiria, certo? Então, o que eu vou passar para vocês hoje é muito da experiência que eu tive como estudante, como professora, analisando as produções textuais dos meus alunos e também os editais do Enem, as grades de correção. Então, essa proposta dessa aula de hoje é mesmo para ajudá-los a pensar a produção textual e tirar um pouco desses medos que vocês têm, né? Alguns alunos colocaram aqui no chat que tem pesadelo, né? Só de pensar nessa redação. Eu sei que vários candidatos, na hora de fazer a redação, dá aquele branco, né? Trava. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma proposta de como fazer esse texto sem sofrer tanto, tá? Assim, a ansiedade e esse medo, essa angústia, eu não consigo tratar, né? Porque isso daí é específico do momento, né? Quem que não fica nervoso sabendo que está fazendo uma prova? Mas o que eu tento aqui passar para vocês é um caminho que vocês podem seguir para tentar lidar com esses medos, com essa ansiedade toda, ok? Então, eu vou ficar falando muito aqui, e eu queria que vocês conversassem comigo, dialogassem comigo ao longo dessa aula, ou pelo chat, ou ligando o microfone, tá? Vocês têm espaço para isso, certo? Senão eu vou falar aqui igual uma bicicleta sem freio mesmo. Nós temos aí até as 8h30, então a minha proposta com vocês é apresentar alguns slides para eu não me perder muito, não fugir muito do assunto, e aí vocês podem ou abrir o microfone e fazer suas perguntas ao longo da minha explicação, porque quando eu abrir aqui os meus slides, eu não vejo mais o chat. Ou a gente pode achar alguém aqui nessa turma que possa ser o meu leitor de chat, que possa chamar, professora, tem uma pergunta aqui no chat. Alguém poderia ser esse meu leitor de chat, meu ajudante do dia? Como eu não conheço vocês, eu não vou indicar ninguém, né? Não vou fazer essa pressão. Vitor, você pode ser essa pessoa, então? Então, vocês, quem tiver um pouco mais de timidez, ou quem não tiver com microfone, pode colocar a pergunta no chat, e aí você, Vitor, quando aparecer essa pergunta, você pode ligar seu microfone e me falar a pergunta que eu respondo na hora, tá? Dúvidas até agora? Alguém? Podemos começar? Estão preparados? Eu costumo falar para os meus alunos que não tentem copiar slide, certo? Porque copiar slide não é um jeito legal de estudar, porque você vai estar copiando, é uma coisa mecânica. O que eu acho que seria legal vocês fazerem, a minha sugestão é sempre essa, tenham aí um papel ou um arquivo, né? A gente está aí com computador, quem tiver computador, tem um arquivo para vocês anotarem as coisas que eu vou falar, as dicas que eu vou dar, de acordo com o que você entender. E aí tem aluno meu que pede, por exemplo, posso fazer um mapa mental? Pode. Posso fazer um desenho? Pode. Posso fazer em tópico? Pode. O que é importante é você registrar de uma forma que você vai entender depois as coisas que eu estou falando aqui, tá? Então, vá fazendo aí o seu registro, assim, é uma dica de modo de estudar isso daqui que eu vou passar, tá? Então, Vitor, me diz aí se vocês já veem minha tela. Se vocês veem os meus slides. Já estou dando para ver. Ótimo.
Então, eu vou segui-los aqui só para eu não me perder, tá? Esses slides eu fiz para uma oficina que eu ministrei agora na nossa Semana de Ciência e Tecnologia aqui no Campus Trindade. Então, como o nosso tempo agora vai ser um pouco mais curto, eu vou pular alguns slides e vou ficar no essencial para conversar com vocês, tá bom? Então, a proposta dessa aula, dessa oficina, é falar sobre a redação do Enem, e o meu objetivo aqui é ajudar vocês que são candidatos, ou como treineiros, ou como mesmo quem já vai fazer o Enem valendo uma nota para entrar num curso superior, é apresentar um projeto de texto para a redação, para um texto dissertativo argumentativo. Então, vejam só, eu vou apresentar um jeito de você organizar as ideias nessa redação. Não é o único jeito, não é o melhor jeito, não é a melhor técnica, não é um macete, não é uma receita milagrosa, tá? É uma ideia, é um modo de organizar um texto dissertativo argumentativo, certo? Então, eu não acredito muito nessas coisas de receita milagrosa, tá? Eu não garanto que com esse projeto você vai tirar a nota 1000, eu não estou vendendo essa ideia aqui, e nem que essa minha ideia é a única válida. Mas eu tenho certeza que se você conseguir organizar suas ideias nesse projeto que eu vou passar para vocês, você vai ter uma boa nota, você vai ter um bom desempenho na redação, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou apresentar essa proposta nesses slides, e se a gente tiver tempo, eu vou propor um exercício prático de leitura de uma proposta de redação do Enem antigo com vocês, tá? Para tentar ilustrar o que eu estou falando aqui. Então, primeiro, assim, a gente começa diferenciando, né, o dissertar do argumentar. Porque o que vocês precisam fazer nessa redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo. Ele é casado. Então, o que vocês têm que observar que é cobrado de vocês, nessa prova, duas habilidades na hora de produzir um texto. A dissertação, que é o quê, né? O que é dissertar? É falar sobre algo, apresentando conceitos, informações. Então, vocês já fazem isso há algum tempo na escola. Por exemplo, quando vocês têm uma prova, uma questão que o professor pede lá na questão, né? Conceitue o termo tal, ou fale sobre tal assunto. Isso é dissertar, você só apresentar informações, conceitos, falar sobre algo de modo geral, certo? E argumentar é emitir opinião. Você vai não só falar sobre algo, você vai falar sobre algo, mas, além disso, acrescentando a sua opinião, apresentando o que a gente vai chamar de tese sobre um determinado assunto. Já já vou explicar o que é essa tese aqui, tá bom? Então, observem que essa redação para o Enem vai exigir que vocês falem sobre um assunto e opinem sobre esse assunto, certo? A redação do Enem, essa proposta de texto dissertativo argumentativo a partir de um tema e de textos motivadores. Esse texto que você vai produzir, ele vai ser avaliado a partir de 5 competências, 5 critérios avaliativos. Então, eu vou falar um pouquinho dessas 5 competências, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá bom? Não sei se vocês já conhecem essas 5 competências, como tem gente aí que é treineiro, talvez seja legal a gente falar delas. Primeira competência que vai ser avaliado, né, a sua competência, o que eles esperam de você como candidato nessa prova do Enem? É que você tenha domínio da norma culta da língua escrita. Então, são 200 pontos, a redação no todo vale 1.000 pontos, e cada competência dessas vale 200 pontos, então, elas são avaliadas separadamente. Então, primeiro, eles vão avaliar se você tem domínio da norma culta da língua portuguesa na variedade escrita, certo? Isso vale 200 pontos. Dentro desses 200 pontos, tem um escalonamento, que vai de 0, então, se você não escrever nada, né, ou se você escrever só em gíria, sei lá, né, tem gente que tem essa criatividade, então, você vai zerar nessa competência, porque você não demonstrou para a banca o domínio da norma culta. Mas não é só 0, né? Você pode demonstrar um domínio médio, um domínio um pouco maior, um domínio excelente, que são os 200 pontos.
A competência 2 vai avaliar se você compreendeu a proposta de redação. A proposta que está sendo pedida, será que você consegue ler, interpretar, escrever o que está sendo pedido? E aí, nessa competência, ela é uma das mais difíceis, porque ela avalia 3 coisas. O tema, se você sabe sobre o que é para escrever, se você escreve dentro desse tema. O seu repertório sociocultural, então, o que você tem, né? O que você já ouviu falar sobre esse tema e o que você coloca disso no texto. E a estrutura do texto. Se você sabe organizar essas ideias dentro de um formato do gênero dissertativo argumentativo. Então, são 3 coisas. Na competência 3, vai ser avaliada a coerência do seu texto. Ou seja, se as suas ideias, as ideias que você coloca do seu texto sobre um tema, se elas têm relação umas com as outras, né? Se você está falando sobre o mesmo assunto, se você sabe organizar as ideias no seu texto. A competência 4 vai avaliar o seu conhecimento dos mecanismos linguísticos. Que mecanismos são esses? É o par da coerência, é a famosa coesão textual. Então, nessa competência, eles vão avaliar se você sabe juntar suas ideias de forma coerente e coesa. Então, se você sabe usar os recursos coesivos, os famosos marcadores discursivos ou operadores do discurso, que são lá as conjunções, né, as expressões que indicam essa relação entre as ideias, certo? E a competência 5 avalia especificamente a sua proposta de intervenção para o problema abordado. Então, isso é muito característico do Enem. O Enem, além de pedir que você escreva um texto dissertativo e argumentativo, ele pede que você apresente uma proposta de intervenção para um problema que vai estar no tema. Daqui a pouco eu vou, inclusive, aproximar o tema de problema, porque a gente tem percebido nas muitas edições do Enem, que geralmente o tema é um problema social que a gente vive. Então, muito fácil, né, muito óbvio que eles peçam que você fale sobre um problema, opine sobre o problema e ainda diga o que dá para ser feito para resolver, certo? Então, essas 5 competências são avaliadas, a sua produção é avaliada a partir dessas 5 competências. Aí eu coloquei aqui, né, alguns temas, alguns não, né, todos os temas do Enem, desde 1998, para a gente falar um pouquinho sobre tema, né, o que é o tal do tema. Tem o grande medo dos candidatos, que é a fuga ao tema, que zera a sua redação, e ninguém nem lê mais o seu texto se perceber que você fugiu ao tema. Então, o Enem começa lá em 1998 pedindo pedindo que os candidatos escrevessem sobre temas bem amplos, né, como viver e aprender, né, temas quase poéticos. Depois vem em 99, cidadania e participação social. E aí a gente percebe que o criticismo desses temas vai sendo aprofundado. Então, nós vamos ter, por exemplo, depois em 2005, uma discussão sobre trabalho infantil. Depois, em 2010, o trabalho na construção da dignidade humana. O que eu quero que vocês observem aí nessa coletânea de temas é que são problemas sociais, são problemas da nossa sociedade de modo geral. No ano passado, né, houve um certo burburinho com o tema sobre cinema, né, muitas pessoas que criticaram, nossa, tanto problema para abordar, vai falar de cinema. Mas a gente não pode deixar de reconhecer que o acesso ao cinema, o acesso democrático ao cinema no Brasil é um problema social. Né? Se não é todo mundo que tem acesso ao cinema, nós estamos diante, sim, de um problema social. Então, eu gostaria que vocês passassem a pensar, nesse nosso momento aqui de aula, no tema como um problema social, porque isso vai facilitar a sua construção do texto e a você chegar na proposta de intervenção, certo? Eu não sei vocês, mas uma das grandes dificuldades dos meus alunos é em pensar uma tal de uma proposta de intervenção. O que eu vou falar para resolver um problema? Então, se você já começa a entender o tema como um problema, isso pode facilitar um pouquinho, certo? E o que é a tal da fuga ao tema? Né? Também não precisa ficar apavorado com essa fuga ao tema.
Como é que a gente foge da fuga ao tema? Como é que a gente não comete esse erro? Lendo a proposta de redação e lendo os textos motivadores. Esses 2 passos têm que ser seguidos por todo mundo. Por que eu digo isso? Tem um exemplo famoso, né, do lazer, não, é aqui do Enem mesmo, vou trazer um exemplo aqui do Enem, da prova de 2014, que o tema foi publicidade infantil em questão no Brasil. Muitos candidatos, eu não vou lembrar a porcentagem agora, muitos candidatos escreveram sobre o problema que era quando o problema que acontecia quando as famílias colocavam as crianças para fazer propaganda. Então, falaram da exploração dessas crianças que vão começar a trabalhar tão cedo, falaram dos pais que aproveitam das crianças bonitinhas para ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro sem deixar nada para a criança. Então, é um jeito de olhar para esse tema, né? Publicidade infantil em questão no Brasil. O problema é que a coletânea, os textos motivadores, davam um outro recorte, uma outra perspectiva para esse tema. Ele dava uma ideia de que era para discutir a publicidade infantil quando a propaganda era feita para a criança, e aí a criança que assiste muita TV, que consome muito conteúdo na TV e na internet, se via tentada a consumir. Então, a publicidade infantil motivando aí adultos consumistas, né? Essas crianças iam crescer com esse pensamento consumista. Perceberam a diferença? Então, quem escreveu sobre as crianças que trabalham em propaganda ganhando dinheiro para os pais, fugiu ao tema, zerou. Essas redações não foram corrigidas. Então, não é só ler o tema, tem que ler o tema e os textos motivadores. Outro conceito importante, conceito de tese. O que é essa tal de tese que vai ser pedida lá nas competências do Enem? A tese é aquilo que vai orientar a sua argumentação, que vai orientar como você vai opinar sobre o tema. Ela é o seu ponto de vista sobre o tema, sobre esse problema social, certo? Se você não apresenta uma tese no seu texto, não tem como ter argumentação. Então, vocês percebem que sem a tese, o seu texto dissertativo, argumentativo, ele fica capenga? E aí você vai ter uma avaliação, isso não zera a sua redação, mas a sua nota vai ser um pouquinho mais baixa lá naquela competência 2, certo? Então é importante sempre olhar para o tema com esse pensamento assim, o que eu acho disso, né? E eu vou mostrar para vocês aqui alguns modos de chegar até essa tese. Outro conceito importante, principalmente para quem nunca viu a prova do Enem, né? Nunca fez o Enem, ou nunca fez nenhuma proposta de redação do Enem, é entender o conceito de textos motivadores. Aí na ilustração tem uma imagem da prova, né, da página específica da proposta de redação do Enem, em que nós temos aí um cabeçalho com instruções para redação, e aí vem textos motivadores. Esses textos motivadores, eles estão aí para orientar o recorte, para orientar o modo como os avaliadores querem que você olhe para o problema, para o tema, certo? Então, eles vão dar uma direção para você escrever sobre esse tema. Além disso, ele também serve para aquelas pessoas que nunca ouviram falar sobre um tema, então eles são motivadores, eles podem motivar, ajudar vocês, darem dados, vão trazer dados para vocês produzirem a sua redação avaliativa. Certo? Então, eles são muito úteis, todo mundo precisa ler os textos motivadores, não interessa se você é um especialista no tema, tá? Todo mundo tem que ler, porque a banca vai avaliar, inclusive, se você usou os textos motivadores. Se você não usou nada, a banca vai achar ruim, né? Vai perceber, nossa, ele não usa os textos motivadores. Isso aí não é legal, tá? Para vocês que vão ser avaliados. Outro conceito importante, que eu até já falei um pouquinho, é o da proposta de intervenção. Então, eu faço esse raciocínio aqui com vocês, né? A minha proposta de raciocínio é, entendendo o tema como um problema social, isso leva a gente à seguinte pergunta, como é que a gente faz para resolver esse problema? A resposta para isso é a sua proposta de intervenção, certo? Então, o tema é um problema, se eu tenho um problema, eu preciso pensar em como resolvê-lo, e a minha resposta para isso é a minha proposta de intervenção, ok? Alguma dúvida até aqui?
no chat, como é que tá aí, Vitor? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não, sem perguntas por enquanto. O ritmo tá ok? Tô falando muito rápido, muito devagar? Me ajudem aí. Não, tá bom. Beleza. Então, vejam só, a proposta que eu vou mostrar para vocês agora, ela é baseada no que vocês já estão cansados de ouvir, né? Que um texto, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente não vai fugir disso, tá? O que eu vou fazer é pensar com vocês agora. O que que faz na introdução? O que que faz no desenvolvimento? Como é que eu faço a conclusão, tá bom? Então, na introdução, quais são os nossos objetivos numa introdução de texto? Nesse caso aqui, quais são os nossos objetivos na redação do Enem? Na introdução da redação do Enem, tá? Primeiro, é contextualizar o tema. Então, você vai começar o seu texto ajudando o seu leitor, né? Por que que esse tema, ele precisa ser discutido? O que que acontece na nossa sociedade que torna esse tema um problema? Então, contextualizar, apresentar informações sobre esse tema para meio que ambientar o seu leitor em relação à discussão que você vai fazer. E o segundo objetivo, apresentar a sua tese, apresentar a sua opinião. Logo ali na introdução, você já mostra para o seu leitor qual que vai ser o seu posicionamento ao longo do texto em relação a esse tema, certo? E aí, é muito fácil, né, levantar esses objetivos, e eu percebi que os meus alunos ficavam assim, tá bom, professor, muito bom, muito bonito, mas e aí? Como que faz isso? E aí eu elaborei algumas perguntas que podem ser motivadoras, orientadoras para essa escrita da introdução, tá? A primeira é, como é que o tema que foi dado lá na proposta, como é que ele se configura como um problema social? Então, por exemplo, vamos pegar o tema do ano passado, que é o mais fresco na nossa cabeça, né? Ou a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratização é que todo mundo tem acesso igualmente, todo mundo tem as mesmas condições para acessar o cinema, para ir ao cinema. E o cinema como esse espaço artístico no Brasil. Então, veja só, se a gente está discutindo a democratização do acesso ao cinema no Brasil, significa que não é democrático, certo? Não é todo mundo que consegue ir ao cinema. Eu lembro quando eu morava em Morrinhos, né, um exemplo para vocês, quando eu morei aí, assim que eu me mudei para a cidade, o cinema não iria abrir um determinado dia, lá no fim de semana, porque a quantidade de pessoas interessadas em assistir aquele filme era muito pequena. Eu não sei se isso ainda acontece, quem mora aí me ajuda. Como é que está a situação do cinema em Morrinhos? Ou nas cidades que vocês me falaram, né? Cristalina, Idealina, Ideia. Tem cinema na cidade que vocês moram hoje? Como é que é o acesso? Então, como é que o tema do ano passado se configura como um problema social? Atualmente, não é todo mundo que tem acesso ao cinema do Brasil. E aí, por quê? Né? Quais são os elementos que geram essa desigualdade social? Aí, isso é conversa lá para o desenvolvimento, tá? Segunda pergunta que pode nos orientar aqui na escrita da introdução. Qual que é o contexto da nossa sociedade em que esse tema se mostra como um problema? Então, pensando nesse nosso tema exemplo, né? Por que se a gente tiver uma parcela da sociedade que não acessa o cinema, por que isso é um problema? Não dá para deixar assim? Deixa assim, né? As pessoas, quem pode ir, vai, quem não pode, não vai. Por que isso não pode ser assim? Então, o que significa dizer que parte da nossa sociedade não tem condições de acessar um cinema? Não é todo mundo que consegue ter acesso à arte, à divulgação cultural, então isso é um problema social. Se todo mundo não tiver acesso igual à arte, isso significa que uma parcela da população vai ser mais beneficiada que outra. E isso alimenta essa desigualdade social que a gente vive hoje, certo? Então, tudo ok com essas perguntas orientadoras? Como é que o tema se configura como um problema social? E qual é o contexto em que esse tema se mostra como um problema? Certo? E aí, beleza. Pensamos a introdução. Vamos pensar o desenvolvimento agora. Quais são os objetivos no desenvolvimento do nosso texto? Primeiro, sustentar o ponto de vista. Eu já falei do ponto de vista na introdução. Então, eu já dei a entender para o meu leitor qual que vai ser o meu posicionamento diante desse problema.
É um problema que é real, acontece mesmo? É um problema sério? Ah, não é um problema tão sério, né? Eu já tenho que ter dado para o meu leitor essas pistas, tá? Então, agora no desenvolvimento, a nossa tarefa é sustentar isso. Eu preciso trazer dados para o meu leitor que sustentem o meu ponto de vista, certo? Segundo ponto é defender esse ponto de vista, essa tese, essa opinião, apresentando relações que o sustentem, que sustentem esse ponto de vista. O exemplo que eu vou dar para vocês hoje é o de causa e consequência, mas existem vários modos de fazer isso. Quero que vocês lembrem o tempo todo que o que eu estou mostrando para vocês aqui é um projeto de texto, né? É um jeito de estruturar o texto dissertativo e argumentativo. E aí, como a gente tem um tempo apertado, eu vou mostrar só o jeitinho que a proposta de causa e consequência para sustentar essa tese, tá bom? Mas vocês poderiam fazer por oposição, vocês poderiam fazer por divisão, né? Mostrando que pode ser por um lado é assim, por outro é de outro modo, tá? Vamos focar aqui na causa e consequência. Então, que perguntas podem orientar essa escrita do desenvolvimento? Primeiro, por que esse problema social existe? Ou por que ele se mantém na nossa sociedade? Qual que é a sua causa? Qual exemplo ilustra seu raciocínio? Então, tudo isso numa pergunta só, assim, né? Puxando as suas ideias. Então, por que esse problema social no qual a gente está pensando, por que ele existe na nossa sociedade? O que acontece na nossa sociedade que mantém ele acontecendo? De onde ele surge? Qual que é a causa dele? O que faz ele surgir? Qual é a motivação principal desse problema? E se você tiver algum exemplo para ilustrar essa causa, para ilustrar esse raciocínio, excelente, excelente essa amarração dessa sustentação do ponto de vista. E uma segunda pergunta orientadora: qual é a consequência desse problema social? Você tem algum exemplo que ilustra o seu raciocínio? Então, essa proposta de desenvolvimento, vocês podem organizar em 2 parágrafos. Um primeiro parágrafo para falar da causa, né, o que causa esse problema social, e o segundo parágrafo de desenvolvimento, apontando as consequências. Dessa forma, vocês estão sustentando o seu ponto de vista. Então, vamos pensar no nosso exemplo aí do acesso democrático ao cinema no Brasil. Se a gente pensa que a causa desse problema, né, de o acesso ao cinema não ser democrático no Brasil, qual que é a causa disso? Por que isso acontece? Porque não tem cinema em toda a cidade, porque as empresas donas das salas de cinema não têm interesse que o cinema esteja em todas as cidades, porque elas não teriam lucro suficiente, então elas só investem nos grandes centros. E aí a gente poderia listar várias outras causas, né? E aí vocês poderiam dar vários exemplos, trazendo exemplos até da realidade de vocês mesmos. Então, pensando aí essas causas por um primeiro parágrafo de desenvolvimento. E quais as consequências de o acesso ao cinema no Brasil não ser democrático? O que gera isso? Então, por exemplo, a gente pode falar que nós temos aí uma geração de jovens, né, que nunca foram ao cinema porque na sua cidade não tem um cinema, ou se tem um cinema, é caro, né, ir ao cinema é muito caro. Então, a gente poderia falar que outra consequência é que as pessoas não têm acesso igualitário à cultura, ao lazer, e por isso alimenta a desigualdade social. Então, são várias consequências que vocês poderiam listar nesse segundo parágrafo, certo? Posso passar para a conclusão? Estou só falando aqui mesmo questões mais gerais. A gente pode tentar fazer um exercício se der tempo. Na conclusão, né, no fim do texto, Vitor, você quer falar alguma coisa? Tem algum microfone aberto? Não. Eu só ia falar que, se você perguntar se você podia passar para a conclusão, pode sim, que está dando para entender direitinho, fazer as anotações. Beleza, belezinha. Então, na conclusão, né, aquele óbvio, né, finalizar o texto, amarrar o texto. E aí os alunos fazem a mesma pergunta. Tá bom, professor, mas como é que faz isso, né? Então, os objetivos da conclusão.
finalizar a argumentação. Então, vejam, é finalizar, não é propor nada novo, não é trazer novas ideias, novos argumentos, não. Aqui é fim, não, você não vai apresentar mais nenhuma novidade aqui em relação à argumentação nessa parte do texto, tá? Esse é aquele parágrafo finalzinho para você só fechar seu texto. Então, o primeiro objetivo, amarrar a argumentação, finalizar. E o segundo objetivo é apresentar a tal da proposta de intervenção. Eu vou falar aqui de novo, né? Isso daqui é uma proposta de organização do texto. Quem tem um pouco mais de segurança escrevendo o seu texto, pode começar apresentando proposta de intervenção desde a introdução. Não é uma regra que a proposta tem que estar na conclusão. Mas como geralmente essa aula eu ministro ela para os meus alunos de segundo ano do ensino médio, são alunos que ainda não têm muita prática na escrita do texto dissertativo argumentativo, eu prefiro que eles deixem para depois, até para eles passarem por toda a argumentação antes de começar a falar em proposta, tá? Mas se você tem mais segurança, você pode começar a trazer proposta desde a introdução, linkando isso à discussão do seu texto, tá? Não tem problema, você vai ser avaliado do mesmo jeito. Então, perguntas que podem ajudar vocês a começar a pensar essa escrita da conclusão. A mais óbvia, né? Como é que o problema poderia ser resolvido? O que você consegue pensar de solução para esse problema social do qual você está tratando no seu texto? Segunda pergunta. É importante vocês pensarem num detalhamento da proposta. E aí, aqui eu trago algumas perguntas, mas vocês não precisam vocês não precisam trazer resposta para todas, mas seria o ideal, né, que vocês pensassem em 2 respostas, 3, porque aí você detalha a sua proposta, dando mais informações para o seu leitor. Então, por exemplo, como é que o problema pode ser resolvido? Como que detalha essa proposta? Quem é que vai fazer essa proposta que você está dando? Como é que ela vai ser feita? Como é que ela vai ser executada? O que vai ser feito? Né? O que você pensou? Qual é a ação em si? E com que finalidade? Para que ela está sendo executada? Para que essa ação está sendo executada? Qual é o objetivo dessa ação? Certo? Então, pensamos aí, de forma bem ampla, bem objetiva, perguntas e uma estrutura bem enxuta desse texto dissertativo argumentativo. Vocês têm que lembrar também que vocês têm um espaço bem limitado, que é de 30 linhas só. Então, não dá para ser muito criativo, assim, né? Ter muita liberdade nessa hora de escrita do texto. Além, né, não vou nem falar da pressão, né? Você não está folgado na sua casa, você não pode consultar seus materiais. Então, pensando aí que você tem muitas limitações nessa escrita do texto, certo? E aí, eu queria saber de vocês, né? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar ali para o chat. Não, por enquanto estou tranquilo, né? Essa parte é mais tranquila. Tá. E realmente tem o bicho lá que nem o tempo também, né? É tempo corrido. Tem gente, assim, eu não sei fazer essas projeções, mas tem os especialistas que falam, né, que você vai fazendo a prova toda, você teria aí 1 hora para escrever seu texto, e não sei quantos minutos por questão. Então, assim, pensar essa proposta, pessoal, pode te dar algum conforto, assim, de você sabe como que você tem que organizar suas ideias, você só precisa saber qual que é o tema, né, precisa ler a proposta antes de fazer isso. Ana Vitória está falando, na sua cidade nem shopping tem, né? Cinema, então, eu sei como é que é isso, assim, de não ter esses grandes centros. E aí, quando vocês viajam para uma cidade que tem cinema, vocês vão ao cinema, né? Geralmente não é um programa que a gente inclui em viagens. E aí a gente fica nesse dilema. Bom, vou voltar aqui para os slides, para não me perder. Aí, pessoal, nessa oficina que eu ministrei, tinha um exercício prático, que era a leitura da proposta de redação do Enem PPL de 2017. Essa redação PPL é uma proposta, uma segunda proposta de redação, que é aplicada para quem
está em regime fechado. Então, para os alunos que estão em penitenciárias, em reformatórios, em casas de apoio, candidatos que não podem sair desses espaços para fazer a prova. E essa proposta, geralmente, ela não é muito divulgada, né? Por isso que eu trouxe ela aqui para a gente pensar esse exercício. Nós não vamos ter tempo de escrever esse texto juntos, mas eu vou convidar vocês a fazerem esse exercício aí no material que vocês têm. Eu vou ler a proposta, tá? E aí a gente vai ler os textos motivadores, e aí o exercício de vocês é o seguinte: pensar nessa estrutura que eu apresentei, fazer um mapinha mental, um esquema mesmo de ideias que surgirem à sua cabeça. É o famoso toró de ideias, né? Você fazer ali seu rascunho, não é nem escrever o texto, tá? É só mesmo ideias que vierem à sua cabeça de acordo com aquela estrutura que a gente falou já, tá bom? Eu vou ler a proposta com vocês e comentando um pouquinho de cada texto motivador, e aí a gente vai fazer eu vou para os slides que tem essa organização de cada parte do texto com algumas perguntinhas para ajudar vocês a lembrarem do que eu apresentei. Então, a proposta de redação, o texto padrão é essa daí, que vem lá no rodapé, que é o que eu recomendo vocês a lerem primeiro, né, naquela página da redação. Então, diz o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Anotem isso daí. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Vamos analisar o tema? Consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Então, olha só, está falando de padrão de beleza. Todo mundo entende o que é padrão de beleza, certo? Esse padrão que é imposto para a gente, né, pela mídia, pelas empresas de produtos cosméticos. Então, existe um padrão de beleza. Aqui na proposta, falando do padrão de beleza que é idealizado, aquele que é o ideal, aí vocês vão lá para a filosofia, para o Platão afora, aquilo que é inalcançável, aquilo que a gente deseja, mas não alcança. E aí, quando a gente fala de beleza, né, eu queria ter o olho assim, eu queria ter o nariz assado, mas isso é inalcançável, porque é idealizado. Então, padrões de beleza idealizados, qual que é o tema? Falar das consequências de quem busca esses padrões de beleza idealizados. Então, quais são as consequências para a nossa sociedade dessa busca que a gente vive por esse padrão que é idealizado, certo? Aí, a gente já vai pensar esse tema como um problema. Se ele está pedindo para a gente as consequências dessa busca, já está me dizendo que deve ter um problema aí, né? Então, eu já vou pensar nas consequências negativas. O que impacto essa busca por um padrão de beleza idealizado, que impactos isso gera na nossa sociedade? Vão pensando aí, vão aquecendo o cérebro de vocês aí, que nós vamos discutir esse tema. Textos motivadores, então, primeiro texto motivador que apareceu na coletânea. Texto 1. Primeira coisa que vocês vão ler sempre, gente, é a fonte. São essas letrinhas miúdas lá embaixo do texto. Então, nesse caso aí eu tenho o nome dos autores e vem: Como Ser Homem e Ser Belo, um estudo exploratório sobre a relação entre masculinidade e consumo de beleza. Esse é o título do texto inteiro. Está disponível aí no site da UFRGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e é um texto de 2015. Então, olha o título, está falando de homem, beleza, masculinidade e consumo de beleza, tá? Vamos ler o texto agora. A beleza parece caminhar em uma linha tênue entre as escolhas do indivíduo e a imposição coletiva. Se, por um lado, cada um pode buscar a beleza da maneira que considerar melhor para si, por outro, cuidar da beleza torna-se um imperativo. Modelos funcionam como fonte de comparação social e a exposição às imagens idealizadas da mídia tem como efeito uma redução do nível de satisfação dos indivíduos em relação à própria imagem.
Esse processo de comparação social também influencia fortemente a autoestima do indivíduo. A percepção de uma discrepância acentuada entre o eu real e o eu ideal gera ansiedade e sentimento de insatisfação com relação ao seu autoconceito e, consequentemente, uma redução na sua autoestima. Na tentativa de atingir um ideal estético socialmente aceito, muitos se dedicam a uma luta incansável para esculpir o corpo perfeito e aproximar-se de um padrão de beleza. Olha, esse texto, gente, motivador, é um presente para o candidato, porque o que ele mais traz aqui são as consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Então, olha só, me ajudem a listar aí. O que esse texto traz para a gente? Que existe um conflito entre o que o indivíduo, né, uma pessoa só escolhe na nossa sociedade e o que é uma imposição coletiva. Então, eu quero me vestir assim, mas no meu grupo social, esse jeito de me vestir não é tão legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me mudar para agradar o outro. Então, esse texto está falando desse conflito entre o que o indivíduo quer e o que o coletivo impõe, certo? E aí, por um lado, o texto diz aqui, né? Por um lado, cada um pode buscar o seu jeito de se sentir belo, mas por outro, existe essa pressão para que a gente esteja sempre se sentindo bonito, belo. E aí, o que gera isso, né? Nós temos modelos, nós temos padrões de beleza que geram essa comparação social. E aí, o que isso gera? Começa agora a lista de consequências. Redução do nível de satisfação dos indivíduos em relação à própria imagem. Então, as pessoas passam a se sentir mais feias, né? Mais insatisfeitas com a sua estética. E, além disso, impacta a autoestima do indivíduo. O que mais que a gente tem aí, ó? Vai haver uma discrepância, uma diferença entre o eu real e o eu ideal. Então, o que eu sou com o que eu quero ser, isso gera ansiedade e insatisfação em relação ao autoconceito e impacta lá na autoestima que a gente já falou. E essa busca por um ideal estético inalcançável gera uma luta incansável. Então, tá todo mundo em busca do corpo perfeito, o corpo do verão, para poder se aproximar a esse padrão de beleza. Então, viram como o texto motivador é importante? Esse aqui, nesse caso, deu para vocês uma lista de consequências que vocês podem colocar lá no desenvolvimento, sustentando seu ponto de vista. Texto 2. Não sei se vai ficar boa a imagem para vocês, mas um jeito de melhorar é clicar nesse alfinetinho aí, que aumenta um pouquinho. Mas que bom. Esse quadrinho circulou aí muito nas redes sociais há uns anos, né? Essa série dessa artista Rossetti, Carol Rossetti, sobre imposições sociais, né? Muitas imagens envolvendo mulheres. Então, essa é a imagem de 2017, e aí a gente tem, fazendo uma leitura não verbal, num desenho a gente tem um casal, né? Um casal heterossexual, estão com roupa de frio e com expressão facial de felicidade, e a moça é um pouquinho maior que o rapaz, né? A gente consegue visualizar esses traços pela imagem não verbal. E o texto diz: Nayana já ouviu que quando a mulher é mais alta do que o homem, o casal fica feio, feio entre aspas. A Nayana e o Beto transbordam felicidade e não entendem como alguém pode achar o amor algo feio. Então, o que nós temos aí é um padrão estético, não da beleza física do indivíduo, mas um padrão estético da beleza do casal. Então, falando aí, tratando de um padrão ideal que não é só estético de beleza, mas da altura. Vejam que absurdo, né? A gente moldar que os casais tenham que ter a mesma altura ou que o homem tem que ser maior que a mulher. Vocês já devem ter ouvido muita coisa sobre isso, né? Isso é um senso comum muito amplo, muito divulgado. E aí o texto diz, né? Eles transbordam felicidade e não entendem como alguém pode achar o amor algo feio. Então, além da diferença de altura, o que é essencial aí é que eles se amam, que eles estão felizes, mas tem gente
que prefere falar que esse casal é um casal feio, porque ela é maior que ele. Vejam que absurdo, né? Então, a gente tem um impacto dessa consequência de busca por padrões de beleza idealizados. Uma das consequências é o impacto nas relações sociais. Porque se a Nayana fosse se preocupar com isso, que as pessoas dizem, ela não se relacionaria com o Beto. Ela não estaria feliz agora. Texto 3. Vamos lá para a fonte. É um texto, autor é Silva. É um texto que bullying, mentes perigosas nas escolas. É um texto de 2010. Então, um texto que está falando de bullying, escola, como é que isso vai estar se relacionando com o nosso tema. Vamos ler o texto. Os transtornos alimentares mais relevantes em nosso contexto sociocultural são a anorexia e a bulimia nervosas. A anorexia nervosa se caracteriza pelo pavor descabido e inexplicável que a pessoa tem de engordar, com grave distorção da sua imagem corporal. Para atingir esse padrão de beleza inatingível, o anorexo submete a regimes alimentares bastante rigorosos e agressivos. Já a bulimia nervosa se caracteriza pela ingestão compulsiva e exagerada de alimentos, geralmente muito calóricos, seguida por um enorme sentimento de culpa em função dos excessos cometidos. Não podemos perder de vista que a formação da autoimagem corporal de cada pessoa está fortemente influenciada pela maneira como a sociedade impõe o que é ter um corpo esteticamente apreciável. Então, vejam, esse texto traz mais consequências. As consequências agora são psicológicas e físicas, né? Consequências que impactam na saúde das pessoas. Então, em busca desse corpo esteticamente aceito, que é imposto como bonito, muitas pessoas sofrem distúrbios alimentares, anorexia, bulimia aqui como exemplos. Mas as consequências, estão observando como os textos motivadores, eles são importantes e uma mão na roda para vocês? Sim. Então, aí, aqui a gente teria um momento prático, mas eu vou pular para cá, que vai ajudar vocês aí. Então, aí que vocês, nesse rascunho que vocês estão fazendo, eu proponho agora o toró de ideias, esse brainstorming. Vamos anotando, vocês vão anotando aí tudo que vier à sua cabeça para tentar responder essas questões, tá bom? Então, depois que você faz a leitura da proposta, a leitura dos textos motivadores, o que vem à sua cabeça em relação ao tema? Em relação a esse tema. Aí vocês podem estar usando, gente, lá na hora da prova, uma dica, né? A lateral da prova, né? Usem espaços em branco para fazer esse apanhado de ideias. Porque às vezes você vem aquela ideia maravilhosa e você fala assim, depois não vou anotar não, né? Depois eu vou lembrar. E aí com a atenção da prova vem o branco. Então rascunha, anota, desenha, sei lá, faz alguma coisa para você se lembrar daquilo depois, na hora de escrever o texto. Então, aqui nessa hora, a gente precisa lembrar do tema. Consequências da busca por padrões de beleza idealizados. Primeiras perguntas que eu faço para vocês. Tem alguma consequência positiva? Vocês conseguem pensar em algo bom, né, como consequência dessa busca? Se alguém quiser falar, se manifestar, pode ficar à vontade, tá? Não, como a pode falar. consequência dessa busca, não, mas tem um lado bom, né? No caso, seria bom para quem coloca esse padrão, né? Por exemplo, uma loja de cosméticos, coloca lá modelo lá, aí a loja acaba lucrando, né, com as pessoas que estão buscando esse padrão, que vão comprar mercadoria para ela, mas para as pessoas que estão buscando esse padrão, não tem, eu acho que não tem um lado positivo. Boa, Vitor. Então, vejam, tem uma consequência positiva, que é para o mercado, né? Para quem se beneficia desses padrões de beleza. É uma consequência positiva, sim. Boa. A maioria na verdade, nos textos motivadores, a gente teve muitas só consequências negativas, né? A autoestima do indivíduo que é prejudicada, essa busca por um padrão que torna-se uma busca incansável, que você nunca vai alcançar, isso impacta na autoestima, na saúde mental, na sensação de autocomparação, né? Impacta na sua autoimagem. Tem os impactos na saúde, provocando até distúrbios alimentares. Tem as consequências negativas para as relações sociais, né? A gente viu lá um exemplo de um casal amoroso, mas
pode impactar nas relações sociais de todas as maneiras, né? Então, pessoas podem não querer fazer amizade com outras porque, olha como é feia, ou não está próxima de um padrão do que eu considero bonito, então não vou nem me aproximar dessa pessoa. E aí vem todos os preconceitos, viu, gente, né? Nessas consequências negativas. Próxima pergunta que eu faço para vocês. Quem é afetado por esse problema? Quem sofre na nossa sociedade com algum impacto desse problema? Vocês querem responder? Vocês têm algum chute? Não, quem sofre são as pessoas, né, que tentam buscar esse padrão, só que acabam não conseguindo e vem lá que nem as doenças que tem lá na anorexia, lá, mas também os problemas psicológicos também, que vê todo mundo lá bonitinho, só a pessoa lá que não consegue alcançar esse padrão. Então, vocês concordam que... Boa, Vitor. Então, vocês concordam que a sociedade, de forma geral, é afetada? A gente não tem um grupo específico, mas todo mundo, né, toda a sociedade pode ser afetada. A gente viu ali, né, o primeiro texto fala de homens, de masculinidade, o segundo texto fala da moça, né, que teria sua relação afetada, o terceiro texto fala de escola, então quem é que está na escola sofrendo bullying? São jovens, adolescentes, crianças, então não tem gênero, não tem faixa etária, todo mundo é impactado. Próxima pergunta, quem lucra com esse problema? Tem alguém aí lucrando, né? Lucro financeiro, quem é que está em vantagem? O Vitor já falou, né? As empresas de cosméticos, vocês acham que elas não têm um lucro aí? Dizendo para a gente, principalmente para nós mulheres, né? Nós somos impactadas todo dia com uma propaganda diferente. Outro dia eu me peguei me olhando e pensando nos meus poros. Eu nunca tinha reparado nos meus poros, meninas. Vocês já repararam os poros abertos de vocês? Porque aí tem 1000 produtos para fechar os poros. Gente, o poro, né, tem nada mais natural que um poro aberto. Eu acho até engraçado a gente se ver refém disso, né? Mas tem as empresas lucrando com isso, as academias, né, vendendo 1000 pacotes de planos para você alcançar o corpo perfeito, né? E aí, quem é que está lucrando? As empresas de cosméticos, a indústria das cirurgias plásticas, né, que é uma empresa riquíssima, um mercado muito lucrativo. Quem mais que vocês conseguem pensar? As clínicas de estética. Sim, as clínicas de estética dizendo para a gente que nosso lábio é muito fino, que tem que colocar aqui um preenchimento, que tem que fazer um clareamento. E aí, muita gente vai lucrando, né? Vai tirando dinheiro disso. Se tem gente que lucra, pensem nisso. Se esse problema social gera um lucro, ele dificilmente ele vai ser extinto, né? Esse problema ele vai se manter. Lembra da pergunta? Como é que esse problema se mantém? Essas empresas, no caso desse nosso exemplo aqui, essas empresas mantêm esse problema porque ele é um problema lucrativo, certo? E a parte que vai remexer o seu repertório sociocultural. O que é o tal do repertório sociocultural que é avaliado na redação do Enem? O que você já leu, já viu, já ouviu, já pensou sobre esse tema? Aí aqui, gente, vale trazer, né? Eu falo assim, qual que é o contexto desse problema? Você pode ir lá na coletânea, lá nos textos motivadores e tirar o contexto dali. Mas, se você leu esse tema e lembrou de uma música que fala sobre isso, de uma série, de um livro, de uma reportagem, de um problema que aconteceu na sua região, que está relacionado a esse tema, pode trazer para a sua dissertação, tá? Pode começar o texto tratando desse ponto, disso que você lembrou para contextualizar. Então, por exemplo, se você pensa numa música que trata de padrão de beleza, de idealização de padrão de beleza inalcançável, pode falar. Porque na letra da música tal, da cantora ou do grupo tal, fala isso, isso e isso, que tem a ver com esse tema. Vocês conseguem lembrar de alguma música, filme, série, contexto, algum problema que tenha relação com esse nosso tema, as consequências da busca por padrões de beleza idealizados? Tem uma música da Rita Lee,
Pode falar. Quem que tá falando? Que eu não tô Falando vendo? sobre padrões de beleza. Vocês podem Tem, ir colocando no chat aí, vão ajudando os colegas de vocês a pensar nisso também. Ah, pode falar. tem um filme na Netflix que é Sierra Loveless, é uma loser, que ela é mais gordinha que as outras meninas que são magrinhas, e aí ela sofre bullying por causa disso, e tudo no filme, é bem Isso. legal. Sei qual que é. Boa lembrança. Que mais? Lembra de mais alguma coisa? Teve agora uma polêmica aí com, acho que é Lucas Luco. Igual não vou lembrar, gente, sou péssima com o nome dos cantores. Quem é que fez a harmonização facial e passou no Fantástico chorando para reverter? Que não ficou satisfeito, que não se reconhece mais no espelho. Me ajudem aí. Foi o Lucas Luco mesmo, ele tá fazendo a reversão Foi, agora da né? harmonização facial. Então, olha, ele tá fazendo a desarmonização facial, gente. Olha que loucura. Outra coisa que daria para a gente trazer para o contexto. Quem aí usa filtro do Instagram, se acha lindo, linda, depois se vê normal e fala, nossa, gente, quem é esse? Então, os filtros do Instagram a gente poderia usar aí. Como é que o uso dos filtros impacta nessa... pode aumentar as consequências dessa busca, né? Porque tem gente hoje que busca empresas, clínicas de estética com a imagem do filtro, falando assim, eu quero ficar igual esse efeito que o filtro me proporciona. Vocês já pensaram tanto que isso é problemático? Então, vejam, né? Pode ser a música que você ouviu, a série, o Instagram, né, as redes sociais, trazendo aí de modo mais amplo esse contexto para vocês discutirem esse tema. Ok? Até aqui? Essas perguntas motivadoras servem para vocês usarem em qualquer tema, tá? Vão fazendo esse exercício pensando em problemas sociais, que vocês vão ativando essa habilidade argumentativa. E aí, agora, vocês aí, cada um com seu rascunho, vocês podem pensar em como que vocês estruturariam um texto, nesse caso, com esse tema de consequências de padrão de beleza. Espera que meu cachorro está aqui em algum lugar. Então, vejam só, na introdução, eu vou retomar agora tudo aquilo que eu já expliquei e a gente vai fazer esse exercício pensando na coletânea, nos textos motivadores que a gente leu, tá? Então, lembrando as perguntas, como é que o tema se configura como um problema social e qual é o contexto em que esse tema se mostra como um problema social, certo? Então, vejam só, na parte azul, eu criei aí uma hierarquia de como é que vocês vão apresentar essas informações. Como seria legal que vocês fizessem esse parágrafo introdutório? Então, primeiro contextualiza, primeiro mostra para o seu leitor por que falar desse assunto é importante, tá? O que aconteceu ultimamente, o que está acontecendo na nossa sociedade que faz com que esse assunto seja importante de ser discutido. Então, um exemplo aqui, a gente poderia começar falando desse caso do Lucas Luco. Então, vocês poderiam escrever algo do tipo, nos últimos dias, o cantor Lucas Luco se manifestou insatisfeito com o resultado do procedimento de harmonização facial que ele fez, e isso gerou muito impacto na sua vida, né, levando ele a baixar a sua autoestima, então ele ficou mal com aquilo, isso é uma contextualização do tema. E aí fazendo a ponte aí, da contextualização para a tese, existe essa ponte, né? Como é que esse caso do Lucas Luco tem a ver com o tema? Então, para o cantor, a harmonização facial que ele fez gerou um impacto negativo. E aí isso é a ponte, né? Como é que esse exemplo que vocês trazem no início, esse dado da contextualização, leva vocês até a tese, que é como você emite a sua opinião. Então, vocês podem aqui usar o próprio tema para dizer, né? Por exemplo, então, de modo amplo, entendemos que as consequências da busca pelos padrões de beleza idealizados são negativas na nossa sociedade. Vejam, isso é a tese, né? Nesse exemplo que eu estou dando, eu estou me posicionando dizendo que eu acho que são negativas as consequências. Eu não vou falar, então, do que é positivo.
que a gente falou lá, porque para o mercado é bom, né? Para a economia é bom. Eu nem vou tocar nisso, eu vou falar só do que é negativo nesse meu exemplo de texto que a gente está rascunhando aí, tá? Que vocês estão fazendo um esqueminha. Tudo bem? Desenvolvimento, né? Uma estrutura legal de parágrafo de desenvolvimento. Primeiro a gente retoma as perguntas motivadoras. Lembram que a gente está trabalhando com o modelo causa-consequência. Então, por que esse problema social existe? Ou por que ele se mantém? E qual é a sua causa? Né? O que causou esse problema? E qual exemplo ilustra seu raciocínio? Isso para o primeiro parágrafo de desenvolvimento e para o segundo. Qual a consequência desse problema social? Tem algum exemplo para ilustrar esse raciocínio? E aí uma estruturazinha, né, de parágrafo de desenvolvimento. Você pode começar com um tópico frasal, que é aquela estrutura de frase que é bem sintética, que já dá para o leitor o direcionamento da sua argumentação. Para quem não sabe o que é tópico frasal, sugiro procurar o vídeo do professor Noslin sobre tipos de introdução. Ele vai falar, acho que se não me engano, de 14 tipos de tópico frasal. Por exemplo, você pode começar o seu parágrafo com uma pergunta, né? Tem gente que gosta de começar texto com pergunta, né? Porque isso orienta você a escrever o texto. Ou você pode começar esse parágrafo argumentativo com uma declaração. Você já diz logo qual que vai ser a argumentação que você vai fazer nesse parágrafo. Tem gente que gosta de trazer dados históricos, fazer alusão histórica. Tem gente que gosta de já apresentar dados, trazer porcentagens, né, números. Então, existem vários tipos de tópico frasal, eu não vou ter tempo de falar deles aqui agora. Depois de apresentar essa frase, indicando o rumo da sua argumentação, vem uma explicação do seu raciocínio. Então, você vai explicar agora com mais espaço, né, o raciocínio que você tem nesse argumento. E se você tiver, não é obrigatório, um exemplo para reforçar essa sua argumentação. Então, vamos pensar aqui no parágrafo que fala da causa. De onde surge essa busca por padrões de beleza idealizado, gente? Aí, vocês vão lá para as aulas de arte de vocês, de história. Nós vamos longe agora, gente, né? Poderíamos ir até mais longe, mas vamos parar ali nas aulas de história, quando a gente fala, nas aulas de arte, né, de história da arte, quando a gente via os padrões estéticos, né, os deuses gregos são todos muito bonitos, esculpidos, musculosos, a gente vê aí muitas esculturas, né, aquela escultura clássica do Davi, procurem aí no Google, se vocês estiverem aí com acesso fácil, a escultura do Davi, que é aquele homem perfeito, né, ali a gente já tinha, nessa Grécia Antiga, a gente já tinha essa busca por um padrão de beleza idealizado. Então, vocês podem fazer esse retorno histórico, né, vocês podem escolher como é que vocês vão dizer dessa causa, né, o que provoca essa busca por padrões de beleza. Ou vocês podem pensar uma causa mais recente, né? Vocês podem falar, por exemplo, que existe aí uma busca por padrões que são provocados, por exemplo, pelas modelos, né? Pelos desfiles da Victoria's Secret, por exemplo, né? Isso provoca uma mudança em como as mulheres veem seus corpos e como as mulheres querem que seus corpos sejam. Então, vocês vão buscar aí causas, né? O que provoca isso, esse problema social? E aí os exemplos são vários, né? Eu já falei de alguns aqui. Esses desfiles da Victoria's Secret, por exemplo, o caso da arte, né? Que revela que ao longo do tempo esses padrões de beleza vão mudando, mas o que não muda é que a gente está sempre em busca desse padrão. Será que o ser humano nunca está satisfeito com a sua aparência? Será que isso é próprio do humano? Vocês podem provocar essas reflexões. E, num segundo parágrafo, trazer as consequências, né? O que impacto? Quais são os impactos sociais que a gente tem quando as pessoas buscam esse padrão de beleza idealizado? Aí, a gente volta lá para os nossos textos motivadores, que a gente está falando da parte negativa, lembra? Então, a gente vai falar do impacto na autoestima das pessoas, a gente vai falar que pode provocar impacto na saúde, gerando distúrbios alimentares,
A gente pode falar que isso gera bullying, né, entre jovens e adolescentes, crianças e adolescentes. A gente pode falar desses impactos nas relações sociais, nas relações interpessoais. E aí vocês podem dar exemplos, né? Vocês podem trazer exemplos que vocês ouviram ali nos textos motivadores, podem citar os textos motivadores, ou um exemplo de série, aí pode trazer o exemplo do filme, o exemplo da letra de música, certo? Sempre pensando que tem que ter esse total de informações, né? Uma sustentação da sua tese, é algo um dado, né, que dê um direcionamento para a sua tese. Aqui eu estou falando, né, você mostrar a causa e depois a consequência, ok, explica o raciocínio e, se conseguir dar um exemplo, amarra bonitinho seu parágrafo de desenvolvimento. E, para conclusão, lembrando as nossas perguntas, né, como é que o problema pode ser resolvido e detalhando essa proposta, né, indicando quem, como, o que ou com que finalidade. E aí, uma estrutura de parágrafo conclusivo legal. Iniciar com uma expressão conclusiva para mostrar para o seu leitor que você está encaminhando para o fim, ali não vai ter mais novidade. Então, essas expressões, gente, são milhares, né? Vocês vão procurar na internet, vão achar listas imensas. Então, vocês podem dizer, né? Com base no exposto, podemos concluir que... E tarará, tarará. Apresentando, então, a sua proposta de intervenção com isso. Quem é que tem que resolver esse problema? Agora vem algumas dicas, tá? Cuidado com algumas palavras como conscientização, né? Porque a população precisa se conscientizar. Isso não é uma proposta válida, gente, porque é muito vago. Então, quer falar em conscientização? Pode falar, mas você tem que dizer quem é que tem que se conscientizar. Como? O que essa pessoa vai fazer, a sociedade vai fazer para chegar nessa consciência? E o que vai ser feito? E qual que é o objetivo? Conscientizar para quê? Tá? Segunda coisa que vocês têm que cuidar, para não jogar a culpa toda no governo. E aí, entre aspas, porque muita gente gosta de falar assim, porque o governo tem que criar uma lei, né? E olha, não é uma proposta legal, porque ela é vaga, né? Você tem que falar quem no governo? É o presidente? É um vereador? É um prefeito? Então, o governo é muito amplo, tá? Você não está resolvendo nada, tá ficando do mesmo jeito. Então, para isso, é legal vocês darem uma estudada nas esferas, né? Quem faz o quê? Para quem que eu vou exigir que seja criada uma lei de regulação da mídia? Para quem que eu vou exigir que seja fiscalizado as clínicas de estética, né? Que estão fazendo absurdos com os corpos das pessoas? Então, é importante vocês cuidarem dessa proposta nesse sentido. Outra coisa que é importante, cuidar dos direitos humanos. Então, nada de falar, por exemplo, porque tem que mandar matar todo mundo que faz esses procedimentos estéticos nas pessoas só visando lucro. Não pode, tá? Então, cuidem para que as suas propostas respeitem os direitos humanos e para que elas sejam viáveis, verossímeis, tá? Tem que ser possível de executar. Então, também não adianta você falar assim, porque tem que pegar esses cirurgiões plásticos todos e mandar para Marte. Não, tá? Não é possível, não é viável, não vai resolver o problema. Então, criatividade tem limite aqui, tá bom? Cuidem disso. E aí eu faço algumas sugestões aqui para vocês que podem estar aí um pouco desesperados. Eu vou terminar um pouquinho antes das 8h30 para tirar dúvidas de vocês, tá? Então, para melhorar repertório sociocultural, para você ter bagagem, a tal da bagagem, né, que você tem para escrever seus textos, não importa o tema. Então, alguns documentos importantes. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente. Ali a gente tem todos os direitos que a gente precisa para viver. Então, todos os direitos que têm que ser seguidos aí para que a gente tenha uma vida digna. Então, qualquer problema social vai afetar essa Declaração dos Direitos Humanos. E aí tem várias versões, gente. Tem versão ilustrada, tem versão da Turma da Mônica, tem vídeo. Procurem isso na internet, isso vai ajudar vocês nessa construção do repertório sociocultural. Segundo documento é a Constituição Federal do Brasil, a de 88, em que vocês vão ter todos os direitos e deveres de quem vive aqui no Brasil.
Então, por exemplo, os direitos são importantes de vocês lerem, porque se a gente tem um problema social acontecendo no Brasil, isso significa que algum direito da população está sendo negado. Então, está aí, né, na Constituição, então vocês têm uma grande ferramenta na hora de dizer por que as coisas são um problema. Olha, tal tema, tal assunto é um problema porque fere a Constituição Federal. Também tem várias versões, ilustrada, adaptada, para quem não tiver com tempo nem concentração para ler o documento da lei, que às vezes tem um texto um pouco difícil, né, mais truncado. Uma grande inspiração para mim, como professora, é a professora Gabriela. No Instagram, ela tem dado muitas dicas de produção textual para vestibulares, para o Enem, para concursos. Sugiro que vocês deem uma olhada no material que ela tem postado no IGTV. Grande parte das minhas aulas eu busco inspiração no que ela propõe. Então, deem uma olhada lá no @o ego virtual da Gabi. Tem muito material legal, a linguagem é bem acessível. E, ainda para ajudar vocês com a proposta de intervenção, o site e o aplicativo do Politize, porque isso vai ajudar vocês a, por exemplo, entenderem as esferas governamentais, o que faz um vereador, o que faz um deputado, para quem que você cobra, por exemplo, a regulamentação do site, das redes sociais, para quem que você cobra a melhor iluminação nas ruas, é o prefeito, né? Para quem que eu vou cobrar isso, certo? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, né, se vocês depois quiserem conversar mais alguma coisa, esse é o meu e-mail, claudine.gil@ifgoiano.edu.br. Eu tenho um Instagram profissional também, que é o @professora_Claudine. Vocês podem me mandar dúvidas por lá também, geralmente eu tenho respondido os meus alunos por lá. E agora eu vou fazer uma pausa para ouvir vocês. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma curiosidade, alguma insegurança. Deixa eu ver o que vocês colocaram no chat. A Vera está pedindo para vocês preencherem a ficha de frequência, né? Se esse tema fosse agora em 2020, eu também acho, todo mundo tirava 1000. Eu adoro esse tema, porque a gente está falando muito de beleza, né, de padrão estético. O filme Amor é Cego é muito bom também. Nossa, esse filme é ótimo para falar desse tema. Ana Vitória viciadinha nos filtros do Instagram. O Mínimo para Viver é o quê, Maria Cecília? Eu não sei. É um filme? Então, agora eu queria ouvir vocês. Nós temos ainda 10 minutos. Vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma questão para que vocês queiram que eu volte e comente um pouco mais? Maria Cecília está falando aqui, O Mínimo para Viver é um filme sobre uma menina que sofre de anorexia. Boa dica, eu vou anotar aqui, não conheço. Me digam, quais são os medos de vocês na hora de fazer essa redação? Se essa proposta vocês acham que pode ajudar ou não? O problema da redação maior que eu vejo é só a proposta de intervenção. Tem coisa, às vezes, que nem... tem, às vezes, tema que, tipo assim, a gente não sabe muito sobre e fica meio confuso para fazer a proposta de intervenção, o que a gente vai colocar, como que vai ser, como funcionar, quais os agentes. Essa história dos agentes é muito interessante mesmo, Vitor. Pensem que vocês precisam mobilizar ou citar os agentes, né? Esses agentes são os responsáveis por resolver o problema. Então, pensem fora da caixinha, né? Quem são os agentes sociais? A gente tem as instâncias políticas, governamentais, né? O presidente, os deputados, os vereadores, os prefeitos, mas a gente tem as ONGs, as instituições não governamentais, a família, a mídia, a igreja, a escola. Então, pensem assim, como é que esses problemas podem ser resolvidos, além de criar lei, fiscalizar, né? Então, vocês podem pensar também como é que as famílias podem dar suporte, por exemplo, para os jovens, né, na solução de alguns problemas. A escola é um espaço muito importante também, né? Não, cuidado para não falar só assim, é a saída da educação. Bonito, né? Mas e aí? Quem na educação? É o MEC que tem que propor algum projeto
para as escolas, ou são os professores nas aulas que precisam abordar determinados assuntos, ou os alunos que precisam se mobilizar e criar coletivos. Então, a minha proposta, né, para vocês pensarem, para facilitar um pouco em pensar a proposta de intervenção, é vocês já começarem a ter esse hábito de pensar um problema e pensar quem que pode resolver. Né? Pensa um problema e quem que resolve buraco na rua? Quem que resolve falta de iluminação? Quem que resolve a segurança no transporte público? Tá? Então, pensem assim, quem que pode? Nesse caso do tema que a gente falou agora de padrões de beleza, quem que poderia ajudar? Será que a gente não deveria ter uma instância, né, um órgão que regulamentasse as redes sociais nesse excesso de incentivo aos padrões de beleza idealizados? Vocês acham que não deveria ter aí uma regulação do Ministério da Saúde, por exemplo, com esses filtros de Instagram que são cada vez mais perfeitos, né? Eu fico até assustada de ver coisas que esses filtros fazem com a gente. Então, pensem assim, é um pensamento curioso mesmo, né? Quem que pode resolver esse problema? E vão pensando assim, um problema, várias pessoas para resolver. Vocês não precisam listar 5, 6 agentes lá na hora do texto, não, tá? Pensem em 2, tá bom? Professora, Oi, Paula. Pode falar, Paula. eu não sei se a senhora já ouviu falar de um livro que chama Cidadão de Papel. A minha professora de português do IF de Urutaí trabalhou com a gente e ele ajuda muito, muito, muito. Qual que é o nome? Cortou o nome do livro, não sei o que de papel. Cidadão de Papel. Ah, Cidadão de Papel. Quem que é sua professora? Professora Leonice. Ah, eu já trabalhei com a Leonice. Depois você manda um abraço para ela, meu. Então, anotem aí a dica da Paula, Cidadãos de Papel. Eu não conheço, eu vou até dar uma olhada, porque ajuda vocês com a proposta de intervenção, né? Conta pra gente um pouquinho o que tem nesse livro, Paula. Ah, lá fala sobre vários problemas de saneamento básico, essas coisas que acontecem. Obrigada. Eu estou vendo aqui, ele é um livro do Gilberto de Menstein, que vai falar sobre os direitos da criança e do adolescente e sua aplicação na sociedade brasileira. Excelente dica. Vou anotar aqui. Indicar para os meus alunos. Deixa eu ver o chat. Ana Vitória, eu tenho medo de não lembrar nada para usar no tópico frasal, proposta de intervenção, não saber como começar, não conseguir. Então, assim, um medo geral, né? De ficar sem nexo, ai das linhas não darem. Gente, esse medo, ele tem fundamento, né? Porque vocês vão estar sendo avaliados, vocês vão estar numa pressão enorme, né? Principalmente esse ano, que é um ano, assim, de muitas inseguranças. Pensem aqui comigo que escrever uma redação, gente, ele não é algo que você faz como um milagre, tá? Você não vai sentar de frente para o papel em branco e vai vir aquela ideia dos céus e você vai começar a escrever. Redação exige prática. Igual a academia, a gente não vai um dia na academia e já emagreceu ou já ficou fortão, tá? Então, é prática, é muito tempo de prática, de treino. Estudar a redação é estudar escrevendo. Você não precisa fazer uma redação por dia. Minha dica para vocês escolham um tema e façam um estudo dividido. Então, no primeiro dia, lê só os textos motivadores. No segundo dia, escreve só a introdução, depois o desenvolvimento, depois só a conclusão, depois lê tudo. Assim, você vai criando alguma confiança para estruturar seu raciocínio, tá? O exercício de escrever um texto é muito antes um exercício de leitura. Então, comecem fazendo esses exercícios de leitura dos textos motivadores, tá? Já fazendo esse exercício que eu fiz aqui com vocês. Quais são as causas? Quais são as consequências? Que dados os textos motivadores me dão? Porque na hora lá da prova, se você não lembrar nada para você usar na prova, na redação, se você não lembrar nem um filme, nem uma música, nem uma palavra, quem vai te ajudar são os textos motivadores. Tá? Então, na hora desse desespero,
faz um exercício de respiração, controla a ansiedade, lembra dos textos motivadores, volta para eles, faz uma leitura concentrada e usa o que tem ali. Isso vai te garantir uma nota boa já, se você fizer bem feitinho. Você não precisa também ser um gênio que decorou a citação para usar na redação, tá bom? Os textos motivadores, eles já garantem um bom resultado. O que mais, gente? Vocês têm mais algum comentário? Alguma dúvida? Então, como vocês estão bem caladinhos, eu vou considerar que foi tudo ok, né? Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês, ter colaborado para amenizar esse desespero que vai dando, né? Antes de chegar nessa hora da prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem, podem me mandar e-mail, se vocês depois quiserem alguma ajuda, eu posso dar alguma orientação para vocês, tá bom? Desejo que vocês façam uma boa prova, que vocês, nervosos e ansiosos, vocês vão ficar de todo jeito, mas eu espero que vocês se sintam bem no dia da prova, confiantes no que vocês têm para oferecer, e fiquem tranquilos, tá? Não fiquem nessa pressão de tirar a nota 1000, tá? Façam o que vocês conseguirem fazer. Se não der para o curso que vocês desejam, já pensem, né, que depois tem Enem de novo, você vai ter oportunidade de amadurecer mais o seu estudo, tá bom? Não fiquem muito nessa pressão de ser o único Enem da sua vida e já fazer 10.000 pontos, tá bom? E se precisarem de ajuda com alguma coisa até o dia da prova, podem contar comigo, tá? Foi muito bom participar dessa atividade com vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Vera, que ficou até agora também. Tchau, professora. Tchau, Vitor. Obrigada aí pela assistência. Eu que agradeço pela aula, professora. Por nada. Obrigada, Vera. Qualquer coisa que vocês precisarem depois é só me falar, tá, Vera?